Vamos então, né? Agora, nosso novo câmera, o Dema. O Dema ainda não sabe, né? Estamos agora já comunicando a ele que todos os exemplos recairão sobre a pessoa dele, né? E caso concreto tem exemplo à vontade. Vamos lá? Concentra aqui, ó. Casos concretos. Primeiro é o ato lícito. Dema, casado, Dema, ou feliz? Mais ou menos. Então tem dois grupos na sociedade, os felizes e os casados. Dema está mais ou menos. Não consegui entender, né? Tá um pouquinho nos dois ali. Casa vai cair, viu, Dema? Casa vai cair. Dema casou, então. Casou, saiu do grupo dos felizes, migrou para o grupo dos casados. E, de repente, Dema diz para a mulher amada: amor, você merece tudo que o dinheiro possa comprar. Até porque a minha alma e o meu coração você já tem. Ó, homem apaixonado, acordou ouvindo Amado Batista. E aí Dema diz: vou comprar uma cobertura para nós, nosso ninho de amor. Dema paga 2 milhões de reais numa cobertura retrô, predinho só de 3 andares. Dema é praticamente o dono do prédio. Vão para a lua de mel em Paris. De Paris dão uma esticadinha na Tailândia. Da Tailândia, Inglaterra. Tomam um chá das 5 horas. Vão para a Disneylândia. Da Disneylândia vêm para o Caribe. E do Caribe, já um tanto cansados de tanta lua de mel, voltam ao Brasil, porque a reforma naquela cobertura já estava pronta. Só que quando eles desembarcam, Dema sente uma energia estranha. E quando olha, a sogra está lá aguardando-os para levá-lo ao ninho de amor. Falei, ó quem apareceu. Deus inventou e o capeta aperfeiçoou. Dema sente algo diferente que vai acontecer, e algo ruim. Quando Dema entra na sua nova cobertura, abre a janela, dá de cara para um viaduto. Durante mais de um ano de lua de mel, tempo necessário para amar sobre todos os meios e formas, e tempo necessário para a reforma também, na sua nova residência, o município de São Paulo construiu um viaduto. E esse viaduto dá na altura da janela da cobertura nova de Dema. Ele sabia que a sogra traria uma notícia não muito agradável. Dema abre a janela, o veículo acelera, monóxido de carbono logo cedo. Aí você me pergunta, Barbieri, toda essa história para quê, meu filho? Para lhe falar sobre o ato lícito. Eu quero saber o seguinte: o ato lícito, nos termos da lei, conforme a lei, lindo de bonito, pode gerar o dever do Estado em indenizar? Você fala, o ato lícito, conforme a lei, a princípio não, né? Cuidado. Aquele viaduto está perfeito, maravilhoso. A obra foi 10. Não tem uma vírgula de equívoco. Mas pelo simples fato da obra, pelo simples fato do viaduto, tem ou não, Dema, o direito à indenização? Aí eu lhe digo, Supremo Tribunal Federal consolidou. Ainda que a obra esteja perfeita, ainda que tudo esteja ótimo, mas, fruto daquela obra, teve o dano ao particular, e é um ato lícito, é um ato lícito. A responsabilidade do Estado existe. Olha que interessante. Então, a responsabilidade civil do Estado não é só no ato ilícito, também é no ato lícito. E Dema, se achando, então, entra como indenizatório e vence a ação. Agora eu lhe pergunto, o viaduto é clássico. Clássico. Dema, percebendo que aquele viaduto lá tinha estragado a vista da sua nova residência, muda, vai para outro lugar. E imaginando que sua sogra já velha, mesmo que o sobrenome fosse Esperança, logo vai voltar da onde veio. E Dema vai comprar então, numa região de campo, a sua nova residência. Dias depois descobre que ao lado estão construindo os muros para o próximo cemitério municipal. Você fala, não é possível.
Quando minha sogra morrer, ainda vou ter que ficar com ela aqui do lado de casa. Não dá. Cemitério. Traz melhoria? Ó, que beleza, ó, vista pro cemitério, que lindo, aquele ali vai ser meu cantinho daqui uns anos. Não. Ninguém quer morar do lado do cemitério. Ninguém quer morar do lado de viaduto. Ato lícito, a obra pública pode sim ensejar responsabilidade para o Estado. Você já sabe. E a responsabilidade, qual que é a regra? Qual que é a regra? A regra é a responsabilidade objetiva. Então, sendo responsabilidade objetiva, você não pode se esquecer. Aqui é muito fácil, aqui é muito simples. Nós temos o direito à indenização do Estado. A vítima, não é? Só que se o ato é lícito, o fundamento não é o princípio da legalidade. Porque para ser o princípio da legalidade, o ato teria que ser ilícito. Mas se o ato é lícito, é conforme a lei, aí é outra história. Aí é o princípio da isonomia, aí é o princípio da igualdade. Então, diante de um ato lícito, o Estado que causou, a obra pública que causou responsabilidade do Estado, que causou o dano, né, ao particular, o Estado responde de forma objetiva. Dentro do quê? De um fundamento que não é o princípio da legalidade. O fundamento é o princípio da isonomia, da igualdade. Você fala, Barbieri, por que esse fundamento? Toda a coletividade foi beneficiada, menos o Dema. Dema se deu mal. Então, toda a coletividade indeniza o Dema. Quem indeniza é o Estado. Na figura do Estado, ele recebe a indenização. Ato lícito, responsabilidade objetiva do Estado. Fundamento da indenização, princípio da isonomia, princípio da igualdade. Concessionário e permissionário de serviço público eu já falei para você, mas eu não falei tudo. Quis deixar aqui a cerejinha do bolo. Até 2005 o Supremo dizia que o usuário do serviço tem a seu favor responsabilidade objetiva e o não usuário do serviço público tem a responsabilidade subjetiva, tem que demonstrar o dolo ou a culpa. 2006 o Supremo muda. Em 2006 o Supremo diz, chegou. Agora, o dano que a concessionária ou permissionária de serviço público causar ao terceiro, aí você pergunta, Barbieri, quem é o terceiro? Pode ser o usuário, como pode ser o não usuário do serviço. Pronto. Responderá a concessionária ou a permissionária de forma objetiva. Olha que fácil. Responderá a concessionária ou a permissionária de forma objetiva. Aí você vai um pouquinho além e imagina. Só que acabou o patrimônio da concessionária. Olha a pergunta. Isso aqui ele não tinha falado ainda. Diante do caso da concessionária, por exemplo, da permissionária, qual é a responsabilidade do Estado? Você fala, hã? O Estado detém a titularidade do serviço. O Estado deveria prestar o serviço. O Estado não está fazendo a prestação direta, ele está fazendo a prestação indireta, porque diretamente está a concessionária ou a permissionária. Causou um dano ao particular. A pergunta que eu lhe faço é essa. Tem o Estado responsabilidade? Tem. Anota, nas concessões comuns, a simples ou a precedida da execução de obra pública, que você já sabe, a responsabilidade do Estado é subsidiária. A responsabilidade do Estado é subsidiária. E você fala, Barbieri, o que é uma responsabilidade subsidiária? É como se o Estado tivesse um passo para trás. É como se o Estado estivesse aqui no banco de reserva. O Estado senta aqui e está esperando, Se faltar patrimônio da concessionária ou da permissionária e ainda tem valor a ser indenizado, o Estado dá um passo para frente e fala, bom, agora eu vou responder. Mas se não falta patrimônio da concessionária nem da permissionária, o Estado está no banco de reserva, está esperando. Veja, na concessão e na permissão, nas concessões comuns, a responsabilidade do Estado é subsidiária, ele está aqui no banco de reserva, quietinho, estou aqui no fundo do estúdio. Mas, imagina que daí ficou faltando grana. A concessionária ou a permissionária acabou o patrimônio dela e tem ainda valor para o particular receber daquela indenização. Agora ele vai no Estado. Isso nos termos da Lei 8987, concessão comum. Anota. Concessão comum, responsabilidade do Estado é subsidiária.
Ele está no segundo plano. E se for parceria público-privado? E se eu falar de PPP? Se eu falo de PPP, se eu falo de parceria público-privada, parceiro público e parceiro privado, a responsabilidade não é mais subsidiária. A responsabilidade passa a ser solidária. E diante de uma responsabilidade solidária, não tem o que fazer. Aí você pode tanto acionar o Estado quanto acionar o parceiro privado. Tanto o parceiro público quanto o parceiro privado. Mas isso é em PPP. Porque aqui eu estou falando para você do quê? Aqui eu estou falando de concessão comum. 8987. Aí a responsabilidade do Estado será subsidiária. E em relação ao dano causado ao terceiro, seja esse terceiro usuário ou não usuário do serviço público, lembra do exemplo lá de Curitiba, que a senhora morreu pagando a sua conta, atropelada por um ônibus dentro da loja de departamento? Você fala, essa história não fecha, né? Parece história de mentiroso. Ela não era usuária do serviço. A responsabilidade da concessionária para com ela é objetiva. E quem estava dentro do ônibus e sofreu o dano? A responsabilidade da concessionária também é objetiva. Que é terceiro. Tanto faz ele ser usuário ou não usuário, não muda nada. Bacana? Próximo. Atuação do Poder Judiciário. Eu não estou falando da atuação do Poder Judiciário comum, do dia a dia, não. Tá? Ah, o Fernandinho Beiramar ficou preso, né? Saiu da prisão. Não fugiu, saiu, belezinha. Entra com uma ação de indenização contra o Estado porque não gostou da prisão. Não, não é isso. Não é isso. Não estou falando diante de decisões legítimas do Poder Judiciário. Eu estou falando em casos em que o Poder Judiciário erra, se equivoca. Vai para mim na Constituição Federal, mas já anota ali na atuação do Poder Judiciário aquilo que diz respeito a excesso de prisão e também a prisão indevida. Anota lá, excesso de prisão e prisão indevida. Vai no artigo 5º, inciso 75, LXXV, isso, igual a gente fazia na escola. O Estado, artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Olha que beleza. O Estado, então, tem que indenizar aquele que foi condenado por erro judiciário, bem como aquele que ficou preso por tempo além do fixado na sentença. Então, primeiro caso, prisão indevida. Suponha que eu tenho um irmão gêmeo univitelíneo, meu irmão gêmeo univitelíneo é corintiano, então ele é dado às atividades criminosas, não é? E ele foi lá, praticou um roubo e deixa o meu RG no local do roubo. Eu fui preso como se fosse o agente, mas não fui. Mas irmão gêmeo univitelíneo, um ano depois descobriram um erro. Eu fiquei preso em excesso de prisão? Não, eu nunca deveria ter sido preso. A minha prisão foi ilegítima. O Estado tem responsabilidade? Tem responsabilidade objetiva. O Estado tem responsabilidade, sim. A responsabilidade do Estado é objetiva. Entendeu até aqui? Só que o excesso de prisão? Eu deveria ficar preso 10 anos, já estou há 18 anos. Opa, 8 de excesso. Aí é ilegítima prisão a partir desse momento. Também gera responsabilidade do Estado, responsabilidade objetiva. Tanto na prisão indevida, prender um inocente, quanto no excesso de prisão, estou preso há mais tempo do que deveria, responsabilidade do Estado. Tá bom? Responsabilidade objetiva. Voltamos na nossa próxima aula para falar da atuação do Poder Legislativo. Um grande abraço para você, fica com Deus, muito sucesso na sua vida e a gente se vê. Até lá.